Olá, eu sou a professora Adriana Malheiros do canal Ensinando Odontologia e hoje eu vou mostrar rapidamente como nós vamos reparar uma prótese facial removível fraturada para que o paciente fique utilizando essa prótese até que uma nova prótese seja confeccionada. Fica comigo até o final que está bem interessante. Na imagem é possível observar que houve fratura do conector maior do tipo dupla barra. A parte anterior desse conector foi fraturada, ficando então a parte posterior. E aí, para a paciente não ter um custo a mais, fazendo uma prótese provisória que é mais desconfortável, nós optamos em fazer o reparo, o remendo dessa prótese, como forma de mantê-la em boca até que a nova prótese pudesse ser confeccionada. Mas para isso a gente precisa ter alguns cuidados. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Então vamos preparar a PPR para fazer esse reparo. Qual material nós vamos utilizar nesse reparo? Resina acrílica. Onde nós vamos colocar essa resina acrílica? Eu vou tentar marcar aqui nessa figura os pontos que nós vamos fazer essa união. Então, com certeza, nós vamos unir na área de fratura, onde a parte anterior da prótese foi separada dessa parte posterior, e para que ela não quebre no colocar e retirar da prótese, eu vou precisar preencher a área existente entre essa parte anterior e a barra posterior com resina acrílica, como se eu fosse fazer ali a cobertura do palato. Como se eu fosse, não. Nós vamos fazer isso. Então, nós vamos estar unindo essas partes no ponto da fratura e nós vamos também preencher esse meio com resina acrílica. Só que para essa resina travar melhor e se manter nessa área de que a gente vai recobrir do palato, vai ser necessário a gente fazer algumas retenções nesse conector maior. Então, nós vamos pegar um disco de carborundo e vamos criar nessa região da barra posterior do conector dupla barra pequenos cortes, entalhes, para que a resina acrílica possa travar aí melhor e ter uma retenção mecânica nessa região. Nessa imagem vocês já podem ver os entalhes feitos na barra posterior do conector maior com disco de carborundo, como forma de travar melhor a resina. Agora nós vamos posicionar as duas metades da prótese em boca e vamos fazer a união na área onde ocorreu a fratura. Para isso, nós vamos usar uma resina acrílica autopolimerizável vermelha. A escolha dessa resina é devido à sua melhor performance. Isso porque ela tem menor contração de polimerização e porque ela polimeriza mais rápido. E isso é de extrema importância para essa situação clínica. Nós não queremos que a contração altere a posição das duas partes. Então, se ela contrai menos, isso é um benefício. E se ela polimeriza rápido, a chance de deslocamento de cada metade diminui, porque a gente vai conseguir essa união mais rápida. Feito a união com a resina vermelha, aí nós vamos manipular a resina incolor e vamos levar até a área existente, entre a parte anterior do conector maior e a posterior. Sem a gente se preocupar se a gente vai recobrir parte desse conector da barra, por exemplo, posterior, ou se essa resina invade um pouco naquela área anterior. A gente quer envolver a maior área possível para garantir ali uma maior resistência a qualquer fratura no colocar e tirar da prótese. Então, a gente está fazendo ali como se fosse a área palatina, recobrindo essa área. Vocês conseguem perceber que fica tudo muito grosseiro, né?
Então é sempre interessante, depois que retirar da boca, tem que esperar a presa total. E aí vocês podem me perguntar, mas vai esquentar em boca. Então nós vamos ter o cuidado de estar sempre jogando água, né? Para esse calor não ser incômodo ao paciente. Porque a gente sabe que durante a polimerização da resina acrílica, ela vai liberar calor. Então a gente fica jogando água o tempo todo, porque não dá para tirar da boca, senão vai separar. Passado a fase de polimerização, aí sim nós vamos retirar e com a Maxcut e todo o arsenal que nós temos para trabalhar com resina acrílica, nós vamos então fazer a remoção dos excessos, o acabamento e o polimento. Lembrando a vocês que existe uma aula no canal onde eu falo sobre os materiais disponíveis para que a gente faça o acabamento e polimento das resinas acrílicas. Está bem interessante essa aula. E também não esquece que se estiver gostando dessa aula, dá um like, comenta, que isso é super importante para o canal, porque o YouTube entende que o nosso material ele é relevante. Feito o reparo da prótese, nós precisamos informar ao paciente os cuidados que ele deve ter, principalmente em relação à alimentação. Evitar alimentos duros, porque isso leva um impacto maior sobre a prótese e isso pode facilitar a fratura novamente dessa prótese que foi só emendada ali e reforçada com acrílico, como uma forma de tentar manter essa prótese até que a nova seja confeccionada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pergunta aí no canal que a gente sempre responde. E se gostaram, não esqueçam de dar um like. Até a próxima!